o imigrante brasileiro, independente do status imigratório, independente do status, ele pode se aposentar aqui nos Estados Unidos? Pode. Exatamente isso. Ele pode se aposentar nos Estados Unidos. Independente de status imigratório. Independente. Então, esse é o seu trabalho, trazer... E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo, bate-papo tá show de bola, galera. Vamos aos recadinhos básicos. Se você é novo no canal, o primeiro vídeo que está assistindo aqui do DB, se inscreve que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Se você é aquele inscrito antigo, verifica a sua inscrição, se tá tudo ok, o sininho tá ativado e já vai deixando o like. E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, segue o Instagram que tá passando aqui na tela e o Telegram que está aqui na descrição. Eu posso te ajudar através da minha consultoria a fazer todo um planejamento financeiro para que você venha estudar inglês aqui e morar aqui nos Estados Unidos. E o bate-papo de hoje é com o Phil. O Phil, ele saiu lá do estado de Rhode Island e veio até a minha casa para a gente bater um papo, falar um pouco sobre aposentadoria nos Estados Unidos. Isso é um assunto que muitos de vocês me pedem, mas eu nunca tive contato com alguém que falasse tão bem sobre o assunto. Então, esse bate-papo tá show de bola. Dá uma olhada, presta bem atenção e tenta captar a ideia que o Phil passa para vocês sobre aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Beleza? Vamos ao vídeo. E aí, Phil, meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui na minha casa, ter dirigido lá de Rhode Island até aqui. Eu que agradeço, DB. Inclusive foi algo bem inesperado. Eu fiquei realmente emocionado com o que aconteceu ontem, de como que a gente se conheceu, teve essa oportunidade de se conhecer. Foi sensacional. Para essa galera que não sabe o que houve ontem, eu estava numa live no Instagram e pedi alguns nomes para entrevistar e algumas pessoas falaram o seu nome. Foi. Falaram o seu nome e disseram, o Phil tá na live. Foi. O Phil tá na live. E aí eu botei você ao vivo e lancei o convite. E você está aqui hoje na minha casa, eu só agradeço pelo seu tempo. Quanto tempo dirigindo da sua casa para cá? Então, DB, lá de Rhode Island, né, da onde que eu moro aqui, deu mais ou menos aí 1h10 dirigindo, né? Mas é aquela rodovia que você vem direto. Vê lá no GPS 53 milhas e vai, direto, sem parar. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, meus inscritos, lhe conhece, mas eu gostaria que você olhasse para essa câmera e se apresentasse um pouco para essa galera. Claro, com certeza. Meu nome é Phil Siqueira, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2016. Eu sou a segunda geração de imigrante aqui nos Estados Unidos. Meu pai, ele veio para cá anteriormente e eu nunca tive esse sonho de viver aqui nos Estados Unidos, mesmo meu pai estando aqui. Até que mais ou menos ali nos meados de 2013, 2014, por uma série de fatores me despertou esse desejo de vir aqui conhecer o meu pai. Esse foi um dos maiores fatores que me trouxe aqui para os Estados Unidos. E aí quando que eu cheguei aqui, meu pai, que é um empreendedor aqui também, começou a me dar algumas lições de vida. Eu tive a oportunidade com 6 meses de conhecer a minha esposa também, a Jéssica, que é uma americana, que isso me trouxe um pensamento, uma visão diferente do que aos Estados Unidos, diferente do que eu muitas vezes ouvi falar, né, das pessoas que já estavam aqui há mais tempo. E eu estou aprendendo muitas coisas. Sou dono do canal do YouTube Empreendendo e Aprendendo, que é lá exatamente onde que eu falo sobre o que eu faço na minha vida, não só como ganhar dinheiro, mas como economizar dinheiro também aqui nos Estados Unidos. Massa, cara, que bacana. Quer dizer, você veio encontrar seu pai ou conhecer seu pai? Conhecer o meu pai, eu sempre falo conhecer meu pai. Ah, tá certo. Então você não conhecia seu pai quando você estava no Brasil? Conhecia. Mas quando que ele veio pra cá em 2001, toda a minha infância, a gente só teve contato por telefone. Então quando ele veio pra cá você tinha qual idade? Boa pergunta. Foi em 2001, hoje eu tô com 32, há uns 11, 12 anos de idade, né? Mais ou menos isso. Ele tá aqui há quantos anos? Desde 2001. Desde 2001? Desde 2001. Então ele veio pra cá muito novo e você sabe que não existia essa tecnologia pra falar. Então era aquelas coisas de ligação, tinha que comprar os cartões, e era bem complicado. Inclusive na outra entrevista que eu fiz aqui, a minha entrevistada que estava sentada aí, ela falou sobre como é que assistia o Fantástico
Era alugando fita. Seu pai fala isso pra você? Já ouvi muito falar. Ele já teve, inclusive, uma lojinha dessas E ela trabalhava na lojinha. de brasileiro, que hoje é muito comum, né, DB? É. Mas há 10 anos atrás era poucas que tinha. E 20. E 20 anos. Seu pai tá aqui há 20 anos, né? 20 anos, desde 2001. Ele veio bem naquela época que aconteceu aquele atentado lá terrível. Ah, foi, né? Foi. Mas aí, você, como você falou que você nunca teve essa ambição, esse desejo de vir. Então, o seu pai era o principal foco dos Estados Unidos. Ele foi. Meu pai foi o principal foco nos Estados Unidos de eu vir pra cá, né? E eu vim com uma ilusão. Quando eu cheguei aqui, eu vim com uma ilusão. Inclusive por meu pai ser um empreendedor, ele ser dono do próprio negócio dele aqui, eu vim pra cá com essa ideia de que eu ia chegar, ia estar na Disneylândia, né? Ia ter as coisas fáceis ali. E não foi bem assim que aconteceu. Qual é o business do seu pai? Meu pai, ele tem um Auto Body Shop, né? Legal. Que o pessoal costuma falar sobre ou é lanternagem ou então é funilaria, né? É. Ele faz isso aqui. E isso é uma boa, ótima profissão aqui, né? Uma ótima profissão. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que é a profissão que eu aprendi e que eu super recomendo para todo mundo que tiver essa oportunidade, que é pintar carro. Pô, que massa, cara. Porque o pintor de carro, ele pinta carro aqui, ele pinta carro no Brasil, ele pinta carro na Europa, ele pinta carro em qualquer lugar do mundo. E a diferença, eu não estou dizendo que é desvalorizado no Brasil. Que aqui a valorização para esse tipo de profissional é bem high, bem mais alta do que... Sim. E as empresas precisam desse tipo, porque a mão de obra qualificada nos Estados Unidos, poucas pessoas sabem disso, mas ainda é bastante escassa. Né? Não tem mão de obra assim muito, não tem o pessoal querendo trabalhar muito. Então, esse foi sua primeira atividade? Foi a primeira atividade. Ficou com quanto tempo nessa atividade? Por eu estar trabalhando com meu pai, eu trabalhei com ele, e logo que eu cheguei aqui, né, até eu descobrir, até ele encontrar o que eu ia fazer, que eu achei que eu ia trabalhar no escritório, que eu ia... Mas não foi assim, eles... Pensou que ia sentar logo no banco da frente. Eu ia chegar ali com meu papai e ficar tranquilo, não foi bem assim, né? Ele me abençoou com um carro usado, o mais velho que ele tinha alguns carros lá, ele me deu o mais velho, falou, Tó, esse é presente. Eu fiquei bravo com ele. Falei, what? Você vai me dar o mais velho? Ele falou, sim, eu vou te dar o mais velho, porque você tem que começar a aprender o custo das coisas, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que é diferente a nossa cultura do brasileiro. A gente não tem um filhinho de papai que fica na casa da mãe até os 30 anos de idade. Aqui os meninos querem pegar o beco logo cedo, né? A própria família. Né? Minha esposa, quando ela fez 18 anos de idade, ela não queria sair de casa, ela me conta essa história. A mãe dela falou, não, você tem que ir. Ou paga o aluguel do quarto. Exatamente, bem assim. Isso é bem natural aqui nos Estados Unidos. Natural, direto, simples e claro, é normal. Mas é para que as pessoas vá para o mundo. Eu já te criei, já te treinei. Te treinei. Vai colocar em prática sobre aprendizado. Exatamente. Né? A vida vai cobrar muito de você. Mas aí ficou lá, você pode dizer, você mora no estado de Rhode Island, eu não sei quanto tanto de diferença como é a questão financeira lá de pagamento, mas quanto é que ganhava um pintor iniciante, porque você era iniciante, como você lá em Rhode Island? Na verdade, a empresa do meu pai é em Massachusetts, né? E nessa época eu morava em Massachusetts. Ah, então isso. Ótimo. Eu mudei para Rhode Island depois, quando que eu peguei já não trabalhava mais com ele. Mas quando que eu comecei a trabalhar para começar a chorar lá e aprender a pintar, na época, isso há 3 ou 4 anos atrás, eu comecei ganhando 16 até 17 dólares. Iniciante. Um experiente. Um experiente, se ele tiver qualificações, se ele tiver alguns cursos, treinamentos, ele pode chegar aí acho que até uns 30 dólares por hora. Que é muito bom. Porque é um trabalho de alta periculosidade, né? Exato. É um trabalho meio que artista também. Exatamente. Não me dá um negócio desse que eu vou fazer a maior ceboseira possível. É isso que eu sempre falo também. Eu não tenho habilidade para isso. DB, é uma coisa que eu falo isso também. Eu cheguei aqui e quando meu pai me colocou nessa profissão foi exatamente porque eu não tinha habilidade, eu não sei apertar um parafuso. Eu não tenho essa habilidade. Minha profissão de formação que eu comecei a ser vendedor. Eu me formei como vendedor com meu avô lá quando eu tinha 15 anos de idade. E toda a minha vida eu trabalhei no ramo do negócio. Vendas disso, venda daquilo, qualquer coisa. E quando eu cheguei aqui, não tinha muita escolha, porque não tinha o inglês. Sim, você chegou com 0 de inglês. 0 de inglês. 0.
Isso foi uma das coisas também que meu pai também me incentivou. Quando eu cheguei aqui, ele se matriculou numa escola de inglês, uma escola dessas bem simples, lá em Brockton, inclusive, era bem famosa. Você morava em Brockton? Não, a gente morava em Stoughton. Stoughton. Isso, em Stoughton. E aí ele se matriculou na escola para me incentivar e desde aquele momento eu sempre fiquei no inglês. E quando Ele ia para a escola com você? Ele foi até eu fazer amizade na escola para me motivar. É claro que depois de algum tempo ele desistiu da escola e eu continuei. E ele fala inglês? Fala. Ok. Fala. Ele fala inglês. Ele fala inglês, mas tem a dificuldade de escrever. Ah, então o inglês que ele aprendeu foi no dia a dia. Foi no dia a dia, que eu acho que é a das grande maioria das pessoas aqui, é o do dia a dia e então não escreve. Ele não quis que você passasse pelo que ele passa, se tivesse dificuldade na língua. Bacana. Exatamente, foi exatamente isso. E com 6 meses aqui, eu conheci minha esposa, e exatamente um dos maiores motivos que me fez a chegar na minha esposa, que eu conheci ela numa festa de brasileiro, que ela trabalhava com part-time numa pizzaria de brasileiros. E então eu peguei, quando eu vi ela sentada ali, eu falei, essa menina nessa festa, ela vai ter que conversar comigo em inglês. Porque Ela sabe português? Ela entende bastante, bebê. Mas não fala. Mas não fala. Não fala. Às vezes quando ela pega e fala, cala a boca, sabe, algumas palavras, ela fala assim. Porque tá irada com você, né? Quando tá irada comigo, ela solta umas palavras que eu fico até surpreso. E o inglês, ele realmente, ele escancarou as portas pra mim, da minha vida. Ele abriu um mar de oportunidades. Eu digo isso a todo mundo. As pessoas me procuram muito para falar, o que é que eu faço isso, o que é que eu faço aquilo? Eu disse, aprenda o inglês. É a única coisa que você disse, você pode até fazer um curso de pintura nos Estados Unidos, de pintura de carro, mas você pode chegar aqui e não usar, não ser contratado. Sim, com toda Mas certeza. o curso de inglês, se você fizer aí aprender, quando chegar aqui, é 100% certeza que você vai usar. Com certeza. Eu sempre uso isso, DB. O pessoal pega e chega nos Estados Unidos e fala, eu quero minha liberdade, o documento vai me trazer liberdade, uma carteira de motorista vai trazer liberdade. Eu falo, não, o que vai trazer liberdade para sua vida é o inglês. Primeiramente o inglês. Aprenda a falar inglês, que com o inglês você vai conseguir o que você quiser. O inglês é muito importante. Então eu vejo muita gente, principalmente aqui em Massachusetts, você sabe, nós temos uma comunidade brasileira muito grande, e muita gente já quer vir para cá já pensando na bengala. Okay? Eu falo como bengala. Como é bengala? É se apoiar no português. Então você vai viver num mundinho. Sim. Não é que o mundinho não é como é que a gente fala? Eu não estou menosprezando, vou dizer assim, sim. O comunismo. Mas é uma coisa que você poderia abraçar mais. Você sair do Brasil, vir para a capital do mundo. Exatamente. Que os Estados Unidos é a capital do mundo. E você ficar preso dentro de uma comunidade brasileira, não é legal. Tenta sair. E o inglês vai te dar essas oportunidades. Vai te dar a oportunidade de você ter muito mais conhecimento através do quê? Disso aqui que tem muitos livros maravilhosos que não estão traduzidos ainda para o português. Exatamente. Sua esposa, o relacionamento fez com que o seu inglês decolasse? Com toda certeza. Até um ponto. Por que que acontece? Acho que a grande maioria dos homens são iguais, né? A gente não escuta 100% a mulher dentro de casa. Isso é uma das coisas que a minha mulher reclama. E não é só por causa do inglês, é por causa da relação entre marido e mulher, né? Mas com toda certeza, eu com ela, porque foi além do limite. Eu tinha que me comunicar. Não tinha jeito, né? O destravar é muito bom no relacionamento, né? O listening, o speaking e a escrita. Exatamente. E o ouvir. Repetição. E sua escrita? A minha escrita, ela é muito boa desde que eu uso um computador ou um telefone por causa do corretor ortográfico. Ok. Mas você lê muito inglês? Eu leio muito inglês. Isso ajuda? Eu leio muito inglês e eu trabalho também, né? Eu trabalho nas duas línguas. Eu trabalho atendendo os clientes tanto em inglês quanto em português. Então Espanhol também? Espanhol fica naquele portunhol bem feio. Que eu fico até, às vezes, assim, puxa vida, acho que ele não tá entendendo nada do que eu tô falando. O seu trabalho envolve mais, assim, muita gente me pergunta, Phil, e eu achei bem interessante trazer você aqui, porque você domina esse assunto. Sim. É a parte de como é que funciona uma aposentadoria. Muita gente me questiona assim, pô, DB, eu vou ter que trabalhar
até ficar um caquinho. Sim. Como é isso? Como é que funciona a aposentadoria aqui nos Estados Unidos? Isso, exatamente isso, DB. O que acontece? Eu descobri uma missão na minha vida há pouco tempo, que é exatamente essa. É resolver um dos maiores problemas do imigrante aqui nos Estados Unidos especificamente. É um dos maiores problemas do imigrante. Não é só o inglês, não é só o documento, não. É a questão de que o camarada ele fica a vida inteira trabalhando. Ele não consegue largar do emprego dele. Por quê? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente sabe muito bem que aqui é um país capitalista. 100%. 100%. 200. Inclusive, para você construir uma linha de crédito nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quem tem mais crédito, quem gasta mais. É. Diferente do Brasil, né? Então, o país quer que você trabalhe, tá? Inclusive, o pessoal que está aqui nos Estados Unidos já deve de ter visto, eu já tive essa mesma percepção de ir nos mercados, no Walmart, no Stop and Shop e ver aqueles senhorzinhos trabalhando no caixa. Sim. Você viu isso, Já, não é? já. É muito comum. E eu achava que isso era... Olha que coisa linda, olha a oportunidade que o país dá para os velhinhos. E na verdade não é bem isso, tá? Depois, com o tempo, com a educação financeira, dentro dos livros, dentro das amizades que eu conheci aqui nos Estados Unidos e estou conhecendo, eu descobri que as pessoas não estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque elas não têm condição de se manter. Porque precisam. Porque precisam. Mesmo sendo americano, né? Ok. E como é que funciona isso? Tipo assim, vamos supor, você falou Stop and Shop, falou Walmart, trabalhei minha vida toda no Walmart. Tipo, vamos lá dizer, 30 anos no Walmart. Eu me aposento, o Walmart paga uma aposentadoria para mim, como eu estivesse trabalhando numa empresa brasileira no Brasil? Como é que funciona isso? Isso, não. Na verdade, essas pessoas que trabalham no Walmart, essas pessoas que estão ali, elas não foi a profissão delas a vida inteira. Elas foram outras coisas, como carpinteiros ou qualquer uma outra coisa, tá? E o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, um dos planos mais comuns que existe, que os americanos se aposentam, é chamado de 401k, tá? Que é um plano de aposentadoria, sim. Assim como no Brasil existe o INSS. Tá? Então era 41K. Exata, 401k. Ah, 401. Isso, 401k. Falou ok. Então, só o que acontece? Essas pessoas, elas contribuem durante a vida inteira dela, só que os Estados Unidos também, ele é um país que ele tem uma carga tributária gigantesca, né? Então, a gente trabalha muito, ganha muito dinheiro nos Estados Unidos e também paga-se muito impostos. É, que paga muito mais do que no Brasil. Muito mais do que o Brasil. O pessoal às vezes pega... É claro que para uma empresa tem o IOF, umas outras de impostos diferentes. Não é isso? Mas para a pessoa física, aqui a gente paga muito imposto. A diferença é que a gente vê o imposto voltando. Exatamente. A gente paga muito e as pessoas pagam e sabem que vão ter o retorno de volta, diferente do Brasil. Vai ter o retorno de volta, exatamente. Só que existem algumas coisas que os milionários sabem que eles são exatamente isentos de impostos, né? E é exatamente essa educação financeira que a gente leva para a nossa comunidade. A gente ensina eles, a gente não faz coisas que não existem. A gente usa o dia a dia do camarada, aqueles $5. Você acha que é possível guardar $5 por dia? Yeah. E o que você acha que é possível juntar uma pilha de dinheiro dentro da sua casa? Não. Não é possível? Não. No banco? No banco, sim. Sim. Na poupança, por exemplo? Também. Porque quais são os meios mais seguros hoje de guardar dinheiro? No banco. No banco. Só que você... Mas aqui não tem rendimento de nada. Aí que tá o grande Mas detalhe. antes de você falar isso, me diz uma coisa. Vamos lá. Eu ainda estou com dúvidas sobre aquele cara lá do Walmart. Tá, vamos lá. Vamos lá. Me explica Claro. como é que o cara contribuiu durante 30 anos. Isso. Quando ele vai se aposentar, esse 401k, ele vai pegar essa bolada na mão dele. Que ele contribuiu. Que ele contribuiu durante 30, 40 anos da vida dele. Certo? Que é o plano de aposentadoria mais comum que tem aqui nos Estados Unidos. Ok. Para os americanos. O que acontece? Quando ele pegar essa bolada de dinheiro, primeiro que ele vai pagar uma taxa muito alta, um imposto muito alto desse dinheiro que ele acumulou. Será, vamos supor, sei lá, acumulou 200 mil. Ele vai pagar 30% de imposto sobre isso, mais ou menos. Então, ele já perdeu $60 mil. Exatamente. E esse dinheiro ele não acumula. Exatamente, ele está juntando uma pilha de dinheiro ali. Ele Entende? não tem rendimentos. Não. Durante esses 30 anos, o dinheiro dele foi colocado lá
sem render nada. Sem render nada. E a gente sabe ainda que existe um risco ainda daqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá imprimindo bastante dinheiro, que tudo vai mudar. Tem uma hora que essa conta alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar toda essa conta. O lastro de impressão do dólar, não, eu quero 6 meses. Não, esse lastro de impressão vem há anos. Vem há anos. Agora, só que nos últimos 2 anos, 3 anos, isso aí, esse lastro de dólar tem sido, essa impressão tem sido enorme. Exatamente. Tudo que acontece, você sabe muito bem, você sabe muito mais do que eu, que o que acontece? Tudo que a gente paga hoje de impostos, todas as consequências governamentais que a gente paga hoje, é consequência de uma geração passada. Uhum. Né? Então a gente está colhendo os frutos da geração política que teve antes de nós, né? De como foi a economia antes da gente. E a minha geração dos meus filhos vão sofrer o que a gente está fazendo hoje. Entende? Então, o que acontece? Voltando lá no assunto. Esse 401k, esse americano, ele se aposentou, chegou nos 65 anos de idade dele. O que ele faz? Ele pega essa bolada de dinheiro. Ele tem a opção de receber uma lapada toda ou... Isso. Só que ele vai pegar, a grande maioria pega de uma vez. E o que acontece? O que ele conseguiu acumular ali, primeiro, quando um netinho vai para um college, o que o vovô faz? Ele pega, filho, não, toma aqui, o vovô vai te ajudar com dinheirinho, acabei de me aposentar. O vovô tem um sonho de comprar um barco novo, o vovô vai lá e compra um barco novo. O dinheiro vai acabando. O dinheiro vai acabando. Ele torra o dinheiro dele em 10 anos. Então, se ele tem uma vida útil maior do que 75 anos, ele não tem como viver de uma aposentadoria. Exatamente. Aí ele volta para trabalhar em outro local, porque aqui a gente não tem discriminação de idade. Não, exatamente. Isso é ótimo, não tô dizendo, isso é maravilhoso, né? Mas eu acredito que a grande maioria dos senhores de idade que estão trabalhando nesse tipo de serviço, eles não estão ali por prazer, né? Claro que existe sim as exceções. Trabalhamento para não ficar parado, sim, esse tipo de coisa. Mas, e uma vez eu escutei de um americano ele falar assim pra mim, ele fala assim, tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida é de não ter contribuído antes com a minha aposentadoria. Entendi. Entende? E o que a gente trabalha? Eu trabalho exatamente com isso, levando a educação financeira para a nossa comunidade brasileira que ainda não conhece muito sobre isso. Existem ferramentas financeiras aqui nos Estados Unidos que o imigrante pode sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. O imigrante brasileiro, independente do status imigratório, ele pode se aposentar aqui nos Estados Unidos? Pode. Exatamente isso. Ele pode se aposentar nos Estados Unidos. Independente de status imigratório. Independente. Então, esse é o seu trabalho, trazer para a comunidade brasileira essa informação que muitos não sabem. Exatamente, que muitos não sabem. E o que também? E também usar tudo isso que a gente está falando, o DB. Você, se o pessoal acompanha lá, vê o meu canal, vê o meu Instagram, eu não estou falando de você fazer um sacrifício. Porque é exatamente isso, é juntar riqueza. Se eu pergunto para muitas pessoas hoje, você quer ser um milionário? Sim. E o que você está fazendo para se tornar um milionário? Trabalhando. Você não vai provavelmente se tornar um milionário assim. Você vai se tornar um milionário, tá aqui, ó, dentro desse livro. The Compound Effect. Que são com as suas pequenas atitudes, com seus pequenos hábitos e com o que você acumula hoje. Porque essa ilusão que a gente vê na internet, consegui tanto de dinheiro, estou dirigindo isso. Isso, é claro que existem os golpes de sorte. Entende? Mas você não precisa de ter esse golpe de sorte, ou você não precisa ser um gênio da informática, ou você não precisa ser um grande empreendedor para se tornar um milionário. Com um pequeno detalhe, se você conseguir, se você deixar eu te ajudar, muita gente que está aí na internet falando coisas muito boas também, você colocar $5 do seu dinheiro, esse dinheiro que você gasta à toa na rua, nenhum nesses planos. Um copo de café. Pronto. A economia seria um café do Dunkin' Donuts diariamente. DB, eu estava me tornando uma pessoa bem sedentária mesmo. Eu sempre gostei de esporte, estava bem sedentário, ficando bem barrigudão. E eu sempre fui criado pelos meus avós. Então eu sempre tive o hábito, vovozinha fazia marmitinha. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, mudou a minha vida. Eu comecei muito mais pro junk food, comecei a comer muito mais fora, comida processada.
E o que acontece? Até o dia que eu quis tomar uma transformação na minha vida, eu falei, não, desse jeito não vai fazer sentido pra mim. E comecei a fazer a minha própria marmita. Comecei a comer melhor. Economizar. Esse que foi o ponto. É todo esse dinheiro que eu junto ali, que é eu e minha esposa. Se eu gasto aí $15 por dia, eu e ela, só de almoço, todo esse dinheiro, o que a gente faz? A gente pega esse dinheirinho que a gente ia gastar, jogar fora, e a gente coloca ali no nosso planinho ali, que lá no futuro eu vou recolher tudo isso quando eu mais precisar. Ok. Isso é uma prática bem comum entre os americanos? O americano sim. O americano ele tem um hábito muito comum de fazer esse plano de 401k. Isso é muito comum. O americano ele pensa muito mais. O americano ele acumula muito mais dinheiro que o brasileiro. Isso seria um plano de aposentadoria privada? Sim, se você for traduzir para que as pessoas entendam, sim, é um plano de aposentadoria privada, só que é um pouco diferente, porque essas ferramentas que nós trabalhamos, ela te garante algumas outras coisas, tá? Mas esse dinheiro também ele é acumulado, a gente faz esse investimento em planos indexados. Você conhece sobre juros compostos? Sim. Tá? Juros sobre juros. Juros sobre juros. Muita gente conhece esse juros composto quando paga para cartão de crédito. É o mais comum, tá? Essas ferramentas que eu tô falando aqui para você que existe hoje pros brasileiros aqui nos Estados Unidos, são ferramentas que são trabalhar em juros compostos ao seu favor, tá? Esses índices, como são baseados, não tem nada a ver com bolsa de valores, tá? Eles são baseados, por exemplo, num dos índices mais comuns aqui nos Estados Unidos, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Esse dinheiro que você tem ali, que você está acumulando para o seu futuro, ele acompanha esse índice da bolsa. Só que ele é protegido, ele tem um chão, que é de zero. Então, quando a bolsa cai, o seu dinheiro continua ali. Tá? Ele nunca vai descer. Ele nunca vai descer. É quando o zero trabalha ao seu favor. Então, mesmo que ele caminhe lateralmente, mas ele nunca desce. Ele nunca desce. Claro que na bolsa de valores, o pessoal aí, a molecada mais nova que conhece, entende de bitcoins, não estou dizendo que isso é um péssimo investimento, que é ruim, não, pelo contrário. Eu adoro isso também. Só que a gente leva essa outra informação porque você não precisa colocar todo o seu dinheiro em uma única bacia. Você não pode investir tudo que você tem num ponto só. Num ponto só. Entende? A minha educação financeira veio do meu pai. Ele dizia assim: você ganha menos 30% do que você recebe. Então conte apenas com 30% do seu salário. Se você tem 100, você só vai trabalhar em cima dos 70. Os 30 tem que ser poupado. E aquilo ali com 17 anos, quando eu comecei, até hoje é assim. O mês que eu não consigo poupar é um mês que não foi legal para mim. Eu tenho que poupar. Eu tenho que botar 300, 400 dólares todo mês na poupança. Só que a poupança aqui nos Estados Unidos, ela não rende nada. No Brasil não está rendendo. Eu nunca acumulei dinheiro em poupança no Brasil para você entender como é que foi. Porque a minha educação também financeira, ela veio dentro da minha casa, como a grande maioria dos brasileiros. E dos americanos também. O americano ele não é econômica, pelo contrário, muita gente pensa, o americano tem dinheiro. Não, o americano tem dívidas. Entende? Ele tem dívidas, e muitas dívidas. Ele começa a vida dele com dívidas. Por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa aqui, comprar algum carro, todo mundo pergunta assim, você deve muito ao cartão? Não. Hoje eu tenho em torno de uns 30 mil dólares dividido em 8 cartões. Há um pouquinho mais de crédito. E as pessoas perguntam. Sim. Não, meu cartão é meu uso mensal. Eu costumo, para trabalhar meu crédito, pago tudo com cartão e pago o cartão 2, 3 vezes ao mês. Isso. E eu nunca pago todo. Isso aqui, sabe, eu estou devendo 800, pago 600, mas como não é no vencimento ainda, aí eu vou consumindo mais, subiu para 900, paguei lá 800, sempre deixo uma laminha e meu crédito sempre vai subindo. Porque é isso, porque você está sempre com aquela dívidazinha, então é isso que eles querem. Eles querem. Que você tenha aquela dívida e esteja pagando, e tá ali, dívida. Opa, não, ele está movimentando, ele não está acumulando dinheiro. Vamos para a prática. Vamos me usar de exemplo, que eu sei que essa galera, aí eles querem saber. Eu tenho 47 anos. Uhum. Eu só queria trabalhar mais 13 anos da minha vida. Sim.
trabalhar até os 60. Eu tenho como me aposentar com 60 anos e tipo um salário de $4.000 por mês? Sim, com toda certeza. É extremamente possível fazendo isso. Inclusive vai ser um prazer depois, DB, eu pegar e a gente fazer um estudo para você. É claro que não tem como eu te falar aqui na hora, né? Inclusive o que acontece? Eu sou um consultor licenciado, tá? Eu tenho licença. Para fazer isso precisa. Exatamente, precisa ter uma licença para fazer isso, assim como um real estate, tá? A gente faz um juramento, assim como um lawyer, que tudo que a gente... Porque a gente entra no íntimo da pessoa. Sim. Preciso saber quanto que você... O seu net worth. É totalmente sigiloso. Totalmente. Tudo que faz aqui entre eu e você morre aqui. Morre aqui, exatamente. E o que acontece? Existe punição grave caso você falhe, ou caso... Entende? Inclusive, muitas vezes, muitas das reuniões que a gente faz, eu faço com um consultor mais experiente que eu no mercado, para que a gente evite. A gente está trabalhando uma coisa muito séria na vida das pessoas. Entende? Eu tenho uma ciência, tenho uma certeza que quem vai começar a contribuir, quem está aqui há 20 anos, com 20 anos, 25 anos, 30 anos, vai ter que contribuir bem menos do que eu com 47. Mas eu queria só realmente que é possível mesmo, né? Então, porque tem muita gente que me procura, já tô com 50 anos, cara. Sim. E aí, o que eu vou fazer o resto da minha vida? Tá entendendo? Então, isso é uma coisa legal. Isso é. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um estudo, eu vou te ajudar a gente entender. Como eu falei, não é um sacrifício. A gente vai pegar o restaurante que o camarada gasta ali a mais final de semana. Gasto muito. Vamos pegar o que você está gastando de gasolina. Tem um amigo seu que vai no serviço, vocês dividem a gasolina. TV a cabo, DB. Quanta gente tem TV a cabo e nem assiste televisão? Inclusive... Hoje a galera só assiste YouTube. Só assiste YouTube. Netflix. Vamos eliminar algumas coisas, não é isso? Eliminar algumas coisas. Muitas coisas que a gente pode eliminar na vida da gente, que você pode acumular dinheiro ao seu favor. Você já tem esse hábito de juntar dinheiro. Você sabe o quanto isso é importante. Não, muito importante. Em off, eu te falei que eu peguei uma doença, tá no meu canal, tem lá uma playlist chamada Diário de um Doente. Eu passei 8 dias internado e passei 43 dias off. Se eu não tivesse um background, quando eu falo um background, eu estou falando de uma economia. Sim. Se eu não tivesse uma economia que fosse colocando assim em mente que eu ia poder me sustentar, nem a minha recuperação ia ser legal. Porque eu ia ficar preocupado. Você me falou isso, verdade. Eu ia ficar me preocupado. E aqui eu digo a todo mundo, questão de prioridades. Prioridades. Quando eu falo sobre quanto eu gastei no Green Card, cara, isso é um absurdo. Eu tinha 3 anos aqui, ó. Eu digo a todo mundo, quem não tinha aquele valor que eu gastei em 3 anos, é porque está com outra prioridade. Sim, sem dúvida. Quando eu cheguei aqui, DB, eu fiquei muito tempo constrangido com isso, porque lembra que eu contei a história que meu pai me deu um carro? Sim. E os meus amigos, na mesma época, com um ano aqui, já estavam andando de Audi, de carro muito legal. Só que eu tinha as minhas prioridades também. E continuei com aquele carro. A gente sabe que nos Estados Unidos, o carro, ele é uma necessidade. Ele é muito mais do que um artigo de luxo, né? É claro que eu quero poder andar com os melhores carros possíveis. Todo mundo quer proporcionar. Todo mundo quer. Só que é o quê? É importante, esse é o grande segredo da mente dos milionários. Você gastar o supérfluo daquilo que sobra. Não contar com o salário da semana que vem, principalmente aqui que a gente sabe, sexta-feira eu vou ter mais dinheiro, eu vou torrar isso aqui que sexta-feira eu vou ter mais dinheiro. É muito comum. É muito comum. Mas, Phil, você já passou uma mensagem tão grande para essa galera aqui que eu vejo a hora do pessoal nem ir lá no seu canal para assistir. Você dá muita dica sobre isso no seu canal? O meu canal eu falo muito sobre isso, só que eu falo muito mais sobre como no dia a dia a gente faz para poupar o dinheiro, as minhas experiências, o que eu faço, inclusive, não é só importante, eu falo também sobre como ganhar dinheiro, como conseguir mais clientes aqui na sua empresa. Ali eu falo muita coisa relacionada a dinheiro, guardar dinheiro e investir o seu dinheiro, poupar o seu dinheiro ali de uma forma mais correta e mais saudável. Então, muito massa. Então, galera, de antemão, o Instagram do Phil, o canal do YouTube, tá tudo aqui na descrição. Segue ele lá. Vocês estão vendo os Estados Unidos de outra maneira. Não de uma maneira, não de uns olhos de um
ostentador, e sim de um poupador. Pronto, adorei essa. Amei. Gostou? Amei. Então, meu irmão, use essa lente aí, convida a galera pro seu canal. Pessoal, foi bom demais estar aqui bater um papo com vocês. Vai lá no meu canal. O canal chama-se Empreendendo e Aprendendo. Meu nome é Phil Siqueira e escreve PHIL. Tem o meu Instagram também. E pessoal de Massachusetts que está aqui, que quiser saber mais sobre educação financeira, poupar para o seu futuro, manda uma mensagem para mim. Eu vou te ajudar com todo carinho, com todo amor. Então, meu querido, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui na minha casa e compartilhado um pouco dessa experiência, um pouco desse bate-papo. A gente, olha só, bate-papo era falar de aposentadoria, mas a gente falou um pouco da sua vida, porque é legal, a galera gosta desses. Obrigado. Valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.